Boa tarde a todos. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, abrir no livro de Mateus, capítulo 2, versos de 1 até o 12. O tema é: você tem aproveitado a revelação de Deus? O texto diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis a estrela que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém. A simples leitura desse texto já desmistifica alguns fatos. Primeiro é que quando você pergunta para alguém quantos eram os magos, ela vai lhe responder que eram 3. E em nenhum momento aí o texto fala que eram 3. É uma dedução que se faz a partir de 3 presentes que eles entregaram a Jesus. E quando você visita aí um presépio qualquer, vai aparecer ali os magos na companhia de Maria, José e os animais na manjedoura. Mas quando eles chegaram, Jesus não estava mais na manjedoura, já tinha um tempo que ele tinha nascido. E também, quando você pergunta para algumas pessoas quem foram aqueles que foram visitar Jesus vindo do Oriente, eles vão dizer, são 3 reis magos, mas 3 também não consta no texto. Mas o que é importante aqui, irmãos, vamos considerar que Mateus, o texto que nós lemos foi em Mateus, escreveu o seu evangelho principalmente para o leitor judeu. Como que nós sabemos que ele escreveu para o leitor judeu? Porque ele cita muito as escrituras, cita muito o Antigo Testamento, e somente o judeu tinha conhecimento das profecias e das promessas sobre o Messias. Se você tiver aí o cuidado de ler aí os primeiros capítulos de Mateus, é comum se repete a expressão tudo isto aconteceu para que se cumprisse. Ele cita uma promessa, uma profecia do Velho Testamento, como essa aqui que está nesse trecho que a gente leu, que é de Miqueias,
e mostra como isso foi cumprido na vida de Jesus. O objetivo dele era demonstrar para o judeu que Jesus é o Messias prometido e aguardado. Ele, no primeiro capítulo, diz para nós que Jesus é filho de Davi, ele traça a genealogia de Jesus a partir de Davi e usa muitas vezes a expressão filho de Davi, bem como ele usa muito também a expressão reino dos céus. Então, Mateus escreve direcionado para os judeus, com o objetivo de mostrar que Jesus é o rei dos judeus, que Jesus é o herdeiro para quem Deus prometeu o trono de Davi. Por isso que se diz Jesus, filho de Davi. A profecia, por exemplo, de 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13, diz o seguinte: Natã dizendo a Davi: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, quando você morrer, Davi, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Observe que Jesus é filho de Davi, daquela descendência, o qual sairá das suas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, existe aí a expectativa, a esperança do nascimento de um rei que governará para todo sempre. Mateus está mostrando que Jesus é esta pessoa, que em Jesus se cumpre essa profecia. Mas quem eram os magos? Mago para nós soa como um mágico, um bruxo. Os meus ouvintes aí, não sei se algum de vocês assistia a Caverna do Dragão, lá tinha um mago. E o mago lá era um mágico, um bruxo. Mas vamos lembrar que a nossa Bíblia foi escrita em outra época, em outra cultura, onde a palavra poderia ter um valor diferente do que ela tem para nós hoje. E na época a palavra mago era usada para definir um homem sábio, um homem versado em alguma ciência ou em diversas ciências. No caso aqui específico aqui, esses magos aqui eram versados no estudo do céu, dos astros. E se não, isso não fosse assim, como que eles perceberiam surgir uma estrela distinta de todas as outras, com um movimento peculiar que indicava o nascimento de Jesus? Só foi possível porque eles eram astrônomos. E naquela época, astronomia e astrologia eram duas ciências que andavam muito paralelo. Mas mago aqui é sábio. De onde eles vieram? O texto diz para nós que eles vieram do Oriente, não especifica o lugar do Oriente, apenas do Oriente. Mas por Oriente a gente entende que é uma referência à região da Babilônia, da Pérsia, onde é o Irã, o Iraque, a Turquia, daquele lado. Eles estão então mais ou menos aí a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Eles não estão vindo ali do lado, não estão vindo de São Caetano para São Bernardo, nem de São Bernardo para Diadema, eles estão vindo do Oriente, eles estão vindo de uma distância de 1.600 quilômetros. Eles estão vindo de camelo. E uma viagem dessas de camelo, sem parar, você gasta um mês se você não parasse. E como que eles souberam disso? Como que eles tinham aí qualquer perspectiva do nascimento de um rei? Como que eles souberam disso? Bem, no passado, judeus foram levados cativos para outras terras. Judeus foram levados cativos para a Babilônia. Você talvez se recorde que Daniel esteve preso na Babilônia, viveu na Babilônia, e os judeus registraram suas esperanças messiânicas e suas crenças. Quando eles estiveram lá, a fé deles foi lá marcada, anunciada. Então, provavelmente é daí, dessa passagem de judeus na Babilônia, que esses magos têm acesso a um mínimo de revelação
de um Messias que surgiria, de um rei que nasceria em Jerusalém. Isso é uma hipótese, mas é muito provável que daí tenha sido a origem da informação que eles tiveram. Mas o que importa para mim aqui agora, e o que eu quero destacar, é que, se comparado aos principais dos sacerdotes, aos escribas, que eram os copistas da lei, os professores da lei, que conheciam a Escritura, e parte dos judeus, esses magos fizeram muito com a pouca informação que eles tinham a respeito do nascimento de Jesus. Tiveram pouca revelação, mas usaram muito bem essa revelação e trabalharam muito com ela. Até a revelação que eles tinham era muito subjetiva, não explícita. Uma estrela no céu que faz um movimento distinto, que é uma estrela distinta, é uma informação subjetiva, não explícita. E exigia deles um constante estudo do céu para quando aquela estrela aparecer, fizesse aqueles movimentos, eles não perdessem o trem, por assim dizer. E nem sempre as pessoas correspondem aos privilégios recebidos. Os judeus mesmo, boa parte deles, não corresponderam aos privilégios recebidos. Eles tiveram tanta informação, tanta profecia, tanta escritura a respeito do nascimento de Jesus, eles não aproveitam esse momento. Quem aproveita esse momento com mais paixão são esses magos que saem do Oriente, que caminham 1.600 quilômetros para irem adorar a Jesus. Então as pessoas às vezes não correspondem aos privilégios recebidos. Nós poderíamos traduzir hoje a pessoas que têm acesso à palavra de Deus revelada, a Escritura, tem uma igreja local, tem pais cristãos, e nem sempre o modo deles de viver é inspirado por essas coisas. Eles desperdiçam os privilégios que eles recebem, as oportunidades. Mas eu quero lembrar que sempre será levado em conta no juízo de Deus a revelação que nós temos, os privilégios que nós recebemos, as misericórdias que Deus demonstrou, as oportunidades que Ele nos deu, são sempre levadas em conta. Não é assim, é nos dado pela graça, mas Deus sabe o que nos deu e sabe o que pode de nós cobrar. Observe Lucas capítulo 12, versos 47 e 48. Diz assim: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Então, meu princípio acho que está provado aí. Aquela pessoa que sabe e não age conforme o que sabe, deve ser castigada com muitos açoites. Mas a que não sabe faz coisas dignas de açoite, com pouco açoite será castigada, porque pouco soube. A quem muito foi dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, a esses judeus, a esses escribas, a esses principais dos sacerdotes, foi dado muito, muito Deus cobrou, foi confiado muito, muito será pedido, assim como a alguns de nós, a maioria de nós. Compare a nossa situação com os escribas. Nós sabemos muito mais que eles porque nós temos o livro completo. Compare a nossa situação com os magos do Oriente. Nós sabemos muito mais que eles, a gente tem muito mais que uma estrela distinta apontando um caminho no céu. A gente tem uma escrita, uma revelação clara de Deus. Olha aqui em Mateus capítulo 11, versos 20 a 24. Como esse princípio eu posso provar ele novamente. Então começou Jesus em lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Eu sei que talvez isso daqui não combine com o Jesus que você imagina,
é porque você está imaginando um Jesus que não é conforme a Escritura, mas Jesus lança em rosto, lança na cara o que ele fez aquelas pessoas, o que ele esperava dela e o comportamento que elas não tiveram. E o que ele diz? Ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma, que era o lugar dos pecados de homossexualidade, dos sodomitas, ele diz, olha, se em Sodoma eu tivesse feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, porque aqui o que Deus está levando em conta não é apenas a gravidade do pecado, mas a revelação, a oportunidade, a misericórdia, os prodígios que foram feitos naqueles lugares para que se convertesse e não se convertesse. Ele sabe que se fosse feito isso em outro lugar, aquela outra pessoa teria aproveitado melhor. Então, guarde isso, que as pessoas que você pode não corresponder ao privilégio recebido, pode ter o privilégio recebido como coisa de pequena monta, mas saiba que isso será levado em conta no juízo de Deus para com você. A ironia aqui do texto é que nasceu o Messias aguardado e o Rei prometido. Mas quem vem adorá-lo não são aqueles que possuem informação mais abundante, informação detalhada e objetiva, que possuem o livro na mão como escribas, mas magos vindo do Oriente, seguindo uma estrela sem nem exatamente saber o lugar que daria. Ou seja, eles estavam dispostos a qualquer lugar, desde que fosse onde Jesus estivesse. Os escribas estavam ali com o livro na mão. O Herodes chama eles falam: está escrito aqui está escrito que é em Belém que vai nascer, nesse capítulo, nesse versículo, detalhadamente, abundantemente, objetivamente. Mas o que eles fazem? Não fazem nada. São os magos do Oriente com pouca informação que estão fazendo. E aí eu quero levar você a refletir de que vale a Bíblia que você tem aí na sua casa. Somente te informa, somente conhecimento para você, para onde ela te leva. Ou o que você lê é indiferente para a sua vida, o que você ouve é indiferente para a sua vida. Sinceramente e objetivamente, qual foi a última mensagem pregada que você ouviu que mudou você, que mudou o seu caminho, que mudou o seu entendimento? Ou você só está crescendo em informação, em conhecimento, mas não está crescendo em graça, não está mudando a sua moda de agir? E se os magos do Oriente vão adorá-lo, não deveriam os judeus irem fazer o mesmo e eles não vão? Não vão saber onde é que o menino nasceu, não vão saber onde é que Jesus está, eles não estão interessados em Jesus, essa é a verdade. Embora eles tenham o livro, embora eles tenham a informação, o interesse deles por Jesus se perdeu. Esse episódio fala não apenas da amplitude da salvação de Deus, mas também da amplitude da revelação de Deus, como Deus se revela a judeus e a iranianos, e a iraquianos, e a africanos. Deus se revela na criação, se revela através da Escritura, Deus se revela. E a, o cuidado de Deus, o trato dele ter se comunicado com estes homens na linguagem que estes homens poderiam entender. Como eles são homens que estudam os astros, é de astros que eles sabem, é por astros que Deus os guia. Não que Deus esteja fazendo isso hoje, porque hoje nós temos a sua palavra escrita, que é o que ilumina mais que uma estrela, porque é uma lâmpada para os nossos pés, mas existe esse tato em Deus de se preocupar se entendem a linguagem dele. E os magos entenderam.
Jesus não é o rei dos judeus apenas, ele é um rei universal, por isso que magos do Oriente estão vindo. E ele é um rei universal que exige adoração universal de todos os povos, de todas as culturas, de todas as tribos, de todas as línguas. E o texto diz para nós que Jesus já começou a receber a adoração de outros povos que não são judeus. E isso vai crescendo, 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 até o dia em que, convertidos ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que ele receberá reconhecimento universal. E aí você observa que os judeus religiosos demandam de Mateus mesmo muito mais argumentação sobre Jesus ser o Messias, e mesmo assim muitos não creem. Enquanto magos do Oriente se deixam convencer por uma estrela, sabem que Jesus nasceu, sabem um título que ele tem, que ele é o rei dos judeus. Eles tiveram provavelmente algum escrito lá deixado por Daniel ou por um outro que passou, algo que Deus usou para despertá-los. Mais à frente um sonho para que eles mudam de caminho. Eles sabem tão pouco, mas eles fazem tão bom uso do que eles sabem. Eles aproveitam tão bem o recurso que Deus dá, eles são tão obedientes a isso. E aí eu quero que você saiba disso. Você sabe mais de Jesus, não só em relação aos magos. Você sabe mais de Jesus em relação aos escribas, em relação a Abraão, por exemplo, em relação aos outros, porque você tem as promessas no Velho Testamento e você sabe do cumprimento de cada uma delas na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Você sabe não apenas do nascimento, você sabe da obra completa de Cristo. Você sabe da sua morte substitutiva, sacrificial, redentiva. Você sabe da ressurreição dele, você sabe da ascensão, você sabe do retorno, você sabe dos ensinos. Eles não sabiam de nada disso, mas a pergunta é: o que que isso tem gerado em seu coração? Tem te levado para onde? Tem sido combustível para te levar para um outro caminho, para te mudar, para te transformar, para inspirar? Ou o mesmo tem acontecido, que é o que aconteceu com os escribas, que eles leem no livro, mas só leem no livro, aquilo não tira eles um palmo do lugar onde eles estão. E os magos, quando vão lá, têm olhos abertos para enxergar que não é diante de um menino que eles estão, de mais um menino que eles estão, mas é um rei, porque se fosse apenas um menino, você não presenteia um menino com ouro, incenso e nem mirra. Magos com pouco recurso de conhecimento vão adorá-lo. Os escribas com informação clara são indiferentes. E Herodes, sabendo o que os escribas sabem, mais do que os magos também lhe confidenciaram, com mais informação, tem uma outra atitude que é matá-lo. O que você deduz a isso? Que informação que não muda o coração não resolve. E a informação não muda o coração porque não se torna revelação para nós, porque não abre os olhos do nosso entendimento, porque a gente não se deixa converter às revelações de Deus, aquilo que Deus fala, mensagem após mensagem, devocional após devocional, pregação após pregação, e o coração não muda porque não quer se arrepender, só acumula conhecimento. Por isso, o propósito dessa pregação hoje aqui não é lhe fornecer mais informação, acrescentar a você que, olha, não eram três magos, poderiam ser dois, ser quatro, ó, não eram reis, eram apenas magos, ó, eles não estavam lá na hora que Jesus nasceu, ele encontrou eles depois. Não, não é isso. O objetivo da mensagem, o objetivo da pregação é produzir mudança no coração, muito mais que somar conhecimento na mente. O objetivo da pregação é levar você a ir atrás de Jesus em toda a área da sua vida, se prostrar, se render diante de Jesus. Foi isso que a revelação fez com os magos, é isso que a revelação deve fazer com cada um de nós. E aí, nos poucos tópicos a seguir, que eu vou muito mais citar do que explicar por causa de tempo, veja o quanto os magos fizeram com relativamente pouca revelação que lhes foram dada.
e compare com o que você tem feito, com o muito que você tem recebido. Compare. Compare o que você tem feito com o que tem recebido. Não é para você refletir. Eu tenho terminado muitas mensagens e no final eu digo, é para você refletir sobre isso. Eu estou errado. Não é para você refletir, é para você se arrepender, para você concordar com Deus e mudar, porque o sentido de confissão não é contar algo para Deus, porque Deus já sabe, é confessar no sentido de falar, olha, eu concordo contigo, tu tens razão a meu respeito e eu vou mudar. Então vamos a esses tópicos para a gente encerrar. Você ler de novo esse texto, você vai observar que os magos têm uma convicção profunda que vão achá-lo. Não há dúvida de que eles vão achar, eles estão fazendo tudo que pode para achar, eles estão seguindo a estrela até onde a estrela dá e para. A estrela some, eles pedem informação, a estrela reaparece, eles seguem ela até chegar onde Jesus está. Eles têm convicção que vão achar, por isso que saíram com presentes, porque sabiam que ia achar, e é isso mesmo. É isso mesmo, vai achar, quem busca acha. Você quer Jesus, quer a comunhão dele, você acha, você acha. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o que é necessário? É necessário deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se você diz para mim que achou Jesus, é digno eu perguntar para você, ok, você se arrependeu? Porque aquele que se arrepende acha, aquele que não se arrepende não acha. Ah, Deus me perdoou, ok, você se arrependeu dos seus pecados, você tem desistido dia a dia dos seus caminhos, você tem mudado os seus pensamentos. Romanos 10, 12 e 13 diz assim: sem dúvida, porquanto não há diferença entre judeu e grego, não há diferença entre judeu e brasileiro, não há diferença entre judeus e iranianos, não há diferença entre judeus e magos do Oriente, entre escribas e africanos, não há diferença, não há diferença, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é nessa convicção que eles saem para buscar Jesus, e quem sai para buscar acha, desde que queira também deixar os seus ímpios caminhos, ser transformado no entendimento, se converter, que aí Deus se compadece, e ele se tornando para Deus, Deus é grande em perdoar. Que eles sabem mais? Eles sabem qual a atitude que Jesus requer. Qual a atitude que Jesus requer? Jesus requer nada mais, nada menos que a adoração universal. Quer ser amado acima de todas as coisas. Quer ser amado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ele requer isso porque é disso que ele é digno. E aí os magos dão a ele aquilo que ele é digno. Eles se preparam para o encontro. Eles não saíram lá do Oriente sem nada nas mãos, com um olhar curioso. Não, eles prepararam dos seus tesouros ouro, incenso e mirra. Eles se prepararam para o encontro. E eu penso que muitas vezes a gente vai para o culto mal preparado, improvisando tudo, sem saber por onde vai começar, por onde vai terminar, sem preparar às vezes um cântico ao Senhor, sem preparar com cuidado uma palavra. Não dá para improvisar, os magos não improvisaram, irmãos. Os magos não improvisaram. A outra coisa que se observa nos magos, e não esqueça, com um pouquinho de revelação, como estrela que se move no céu, eles investiram um tempo para encontrar Jesus, para conhecer Jesus, eles investiram tempo. Uma viagem dessa não se gasta menos que um mês. Quanto de tempo você tem disposto para conhecer melhor Jesus? Não, eu tenho conhecido Jesus durante o meu dia,
durante os anos da minha vida, não. Jesus se revela principalmente na Escritura. Se você quer conhecer Jesus, não venha com Jesus do jeito que você me imagine, do jeito que você imagina, do jeito que você acha que ele é. Na Escritura ele se revela, na Escritura você pode conhecê-lo. E eles dispõem recursos, eles investem, porque fazer essa viagem é caro, demandou que eles abrissem os tesouros, demandou que eles dessem ouro, incenso e mirra, são coisas preciosas. Demandou deles muita atenção diariamente, observando o céu. Se surge a estrela, que é a estrela do rei, se surge o astro, que é o astro distinto de todos os astros, que vai nos mostrar a pessoa que é distinta de todas as outras, que é o Deus feito homem e o homem que é Deus. E eles não vêm a Jesus em troca de algum benefício. O que eles vieram pedir a Jesus? Vieram pedir nada. Não tinha entre os magos ninguém doente, não tinha entre os magos ninguém pobre, não tinha entre os magos ninguém impossibilitado de nada. Eles estavam precisando de nada, irmãos. Eles não estavam precisando de nada, eles só sabiam que estavam precisando de Jesus e precisando adorar Jesus e vieram ofertar Jesus. Tem muita gente que faz esses movimentos atrás de Jesus, que começa num período de tempo a abrir a Bíblia e ler, e ler, e ler, e orar, e orar, e orar, e a culto, e a culto, e a culto, ouve mensagem, mas isso passa depois que eles recebem o benefício, depois que o problema deles é resolvido. Os magos não vieram atrás de nada, eles só vieram a Jesus fazer a única coisa que nós vamos fazer até Jesus, a principal delas, que é adorar a Jesus. E aí a conclusão é: você tem mais que uma estrela, você tem mais que umas poucas anotações, você tem mais que sonhos. Você tem a palavra de Deus, você tem o Filho de Deus, que Deus falou nos últimos tempos pelo seu Filho conosco, registrou as suas palavras. E o que você tem feito com a revelação que você tem recebido? Você tem aproveitado ela como os magos, ou você tem sido indiferente como escribas, que tem um livro, que sabe versículos, que sabe passagens, que tem confissão, que tem conhecimento, que tem informação, mas o coração mais não funciona mais, não bate mais, não te leva mais e até Jesus, e há muito tempo você não se prostra diante de Jesus somente para adorá-lo, somente para reconhecer que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que você não precise ter um motivo para ir até Jesus. Jesus é o motivo para nós irmos até Ele. Que Deus possa abençoar. Amém.